Olá, tudo bom? Hoje a pergunta que o seu sniper vai responder é: como se vende fotografia esportiva? Já pensou em viver de fotografia? Já pensou se seria interessante empreender nesse ramo? Tem uma série de possibilidades através da fotografia. Tem fotografia de casamento, fotografia de nascimento, fotografia de eventos e também existe um nicho bem específico que é a fotografia de eventos esportivos. E esse nicho, ele tem particularidades que são bem próprias dele. Por exemplo, já ouviu falar em inversão de risco? Esse e outros temas mais a gente vai conversar hoje com o Josué Matos, que é especialista em fotografia de eventos esportivos. Josué, muito obrigado por ter vindo Muito obrigado. bater esse papo aqui com a gente. Para começar, para ter uma ideia geral, abrir aqui os trabalhos, como é que tu chegou na fotografia e ao chegar na fotografia, por que que tu se enveredou pela fotografia de eventos esportivos? A fotografia está na minha vida, boa tarde, né? A fotografia está na minha vida há bastante tempo, desde que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Meu primeiro emprego foi com Tarcísio Matos, né? Um grande fotógrafo. E ali eu trabalhava com outras coisas, não com fotografia. Mas a fotografia era um dos braços da agência, chamava Tempo Editorial. E lá a gente fazia algumas pautas de jornalismo e eu fazia assistência de fotografia. Na época ele me deu uma câmera toda manual, filme e tal. E eu não pagava para revelar filmes, que era muito caro revelar filme, né? Quem viveu essa época sabe que é muito caro. Ah, então eu podia fotografar e clicar bastante. A gente tinha uma banda na época, eu clicava algumas coisas da banda, clicava a namorada, clicava os amigos, clicava tudo, eu fotografava. Mas eu não aprendi a parte técnica. Até que chegou um momento que o Tarcísio começou a me passar algumas pautas para me colocar no caminho realmente da fotografia, tendo ela como uma profissão. E eu fazia aquelas pautas e teve algumas coisas que ele me disse naquela época que me tiraram um pouco da fotografia porque eu era preguiçoso e sou até hoje, eu sou muito preguiçoso para estudar aprofundado assim nas coisas. Então, na época eu lembro que era um dia meio nublado, com chuva, e a pauta que ele me passou para a revista Expressão era fotografar os prédios que tinham uma escultura, uma obra de arte na frente, porque esses prédios ganhavam um desconto, andar a mais, não lembro qual que era o rolê, mas era isso aí. Então eu fui fotografar e eu voltei sem foto, porque choveu, e aí ele me fez uma pergunta que eu uso até hoje, essa pergunta para as pessoas não me trazem o que eu peço. Ele perguntou para mim assim, ele falou, tem dois tipos de fotógrafo, o que traz a foto e o que traz a desculpa. Qual que tu vai querer ser? E aí naquela época eu era o que trazia a desculpa. Aí eu comecei a parar de fotografar, fazer mais assistência de fotografia, mas gostava da fotografia, sempre gostei. Muitos anos depois, quando eu comprei o primeiro iPhone e o único que eu tive, eu fotografei, participei de alguns concursos online de fotografia de iPhone, enfim, e aí fazia umas fotos bem bonitas. Eu tinha uma empresa de transporte executivo, mas o que fazia mais sucesso no meu Instagram de fotografia de transporte executivo eram as fotografias que eu postava. Foi quando começou a bombar, assim. Eu fazia fotos dos lugares que eu levava as pessoas para fazer passeio, mas sem técnica, sem muita coisa disso. E sem pretensão E ainda sem naquele pretensão momento, né? nenhuma. Eu queria só era crescer o Instagram, era mais uma coisa de ego mesmo. Não era nem focado em trazer clientes para o meu negócio. Era para crescer, para as pessoas verem que eu estava fazendo. Nossa, que foto bonita. Era isso que eu queria o aplauso. E aí, naquela época que eu fotografava com o Tarcísio, ele passou os princípios da fotografia para mim, passou o que era abertura, velocidade, ISO. Quem estuda fotografia sabe que esses são os pilares que a gente tem que estudar para começar a fotografar. Só que eu parei e a câmera era analógica. Então todos os controles dela são manuais. Você tem que girar na lente para mudar alguma coisa, tem que girar aqui em cima. Você compra o filme para a quantidade de luz que você vai ter no evento. Então você não muda na câmera isso. Na câmera digital você faz tudo isso nela. Muitos anos se passaram, eu sou professor de inglês, a pandemia veio e as aulas, os cursos online, eles explodiram. Todo mundo queria estudar. Porque estava todo mundo em casa, sem ter o que fazer. Foi a época que eu mais trabalhei, mais ganhei dinheiro com aulas de inglês. E aí eu comecei a investir no meu setup de dar aulas. E eu queria ter isso aqui, eu queria ter a qualidade de um podcast para as minhas aulas. Aí eu entrei em OLX, Facebook, Mook, Market e tal, e comprei uma câmera. Uma câmera simples, quem fotografa é uma Canon T5, uma câmera de entrada da Canon mesmo, com a lente do kit, que é 1855, uma lente que todo mundo compra junto na câmera e depois se desfaz na primeira oportunidade, que é uma lente não muito boa,
não tem muita qualidade de entrega. Mas eu consegui ter essa qualidade de vídeo nas minhas aulas. E o que eu fazia nos fins de semana? Eu tirava a câmera do tripé e saía fotografando para brincar. E aí eu descobri que eu sabia mexer na câmera analógica de 1990. E não Mas a sabia. digital é outro. Eu não sabia onde que eu outro mexia para fazer o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu queria fazer, mas não sabia como fazer. Aí eu comprei um curso de fotografia básica com o objetivo de aprender a mexer na câmera. Fiz 3 aulas, que era entenda a sua câmera. Fiz essas 3 aulas, depois abandonei e falei, depois eu faço o resto. O curso expirou, eu nunca fiz o resto. E aí comecei a clicar de novo. Isso deu um gap de uns 15 anos sem fotografar, né? E aí, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava as coisas que eu via, mas sem ser um trabalho. Não acho que nem hobby eu podia colocar como hobby, era só uma curiosidade naquele momento. Mas tinha um olhar bom, assim, eu já sabia o que eu gostava de ver na foto e ia atrás daquilo. A Fernanda, minha namorada, ela é triatleta. E o triatlon, quem pratica um esporte como o triatlon, tem alguém na família, algum conhecido que faz, sabe que é um esporte que exige muito tempo e dedicação para você conseguir. Você tem que treinar para pedalar, para nadar e para correr. Então, para você conseguir colocar essas 3 coisas na sua rotina de trabalho, porque são atletas amadores, a gente não tinha muito tempo junto. Então, o que eu fazia? Eu pegava a câmera, ia junto com ela para poder fotografar e estar ocupado. Porque essa coisa de ficar sentado na areia esperando ela nadar, depois ficar sentado esperando 2 horas para ela pedalar e depois... Era chato. Não é legal. É legal a hora que ela tá ali junto, mas a hora que ela tá lá longe não era bacana. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fotografar. Eu não fotografava só ela, eu fotografava as pessoas que vinham, mas sem entregar essa foto para ninguém. Porque era só para mim a foto. Era para eu ver essa foto. E começou a ter um resultado legal, umas fotos saíram bacanas. Aí eu comecei a estudar. Eu falei, eu quero fazer isso que eu tô vendo. Como é que faz isso? Aí atrás, vídeo, outras fotos. Eu olhava muita foto. Para você treinar o seu olhar, você tem que olhar. Para você aprender a escrever, você tem que ler. Para você aprender a fotografar, você tem que ver foto. E aí tentar entender como se fez aquela foto. Nessa época, qual que era a minha... Hoje se fala muito qual é a sua dor, né? Qual que era a minha dor naquela época? Era saber como a pessoa fez aquela foto que eu queria fazer. Eu comecei a pesquisar livros e não tinha. Eu escrevi um livro que está até hoje no meu computador, eu nunca publiquei, nunca pensei, nunca saiu do papel, mas que era como eu fiz essa foto. E ali eu colocava a abertura que eu usei, a velocidade que eu usei, a lente que eu usei, todos os dados. Era um livro para fotógrafos olharem, muito direto. Foto, e o que eu fiz, como que eu fiz, onde eu me posicionei, que era o que eu não achei naquela época. E aí comecei a sentir falta de algumas lentes para poder fotografar esporte, você tem que ter um equipamento específico. Aí fui investindo em lentes e tal, e estava ficando caro. Estava ficando bem caro, porque tudo é muito caro em fotografia, né? Qualquer câmera que você vai comprar hoje não sai menos de R$2.000. E aí eu precisava de equipamento. Comecei a comprar e gastar um dinheiro que eu nem tinha para gastar. Mas ok. Até que chegou o momento que a pandemia acabou, os alunos começaram a ir embora. Eu não sou um cara que posso dar um podcast sobre gestão financeira. Eu posso ensinar as pessoas como não gerir o seu dinheiro. Eu sou muito bom. Então, aquele dinheiro que eu ganhei na pandemia acabou. E eu tinha os alunos que eu precisava para pagar minhas contas, mas eu não tinha para manter essa paixão. Hobby, né? É, A curiosidade. exatamente. E aí, eu lembro que quando eu estava empolgado, eu comprei num desses pré-venda um curso de fotografia, que ia ter em Curitiba. Falei, eu vou fazer esse curso de fotografia. E era, sei lá, 8 meses para frente. Quando começou a chegar o curso, eu pensei, cara, quando é que é esse curso agora que vai ter mesmo? Aí fui observar, em Curitiba não tem como eu ir. E aí, beleza, não vou. Aí a Fernanda falou, não, vai. Porque qual que era o meu objetivo com esse curso? Era comprovar que eu tinha que desistir da fotografia. Porque estava caro demais para manter essa brincadeira. E outra coisa que eu tenho, assim, eu gosto muito de fotografar as pessoas sem elas verem que estão sendo fotografadas, uma fotografia documental. Só que fazer isso, eu não posso parar na praça e ficar fotografando. Eu não posso parar no meio da rua e fotografar as pessoas. Porque se eu fizer isso, imagina se fotografar a criança no meio da praça, eu vou sair de lá preso. Sim. Né? Então, a minha ideia era como é que eu posso fazer isso? E o esporte tem isso.
porque eu estou fotografando as pessoas sem elas olharem para mim. Então, é uma foto que é legal de fazer, é movimento, é bacana e tal. Mas fui para a Semana da Fotografia e eu tinha, na época, na minha conta, R$ 500. Era tudo que eu tinha. E esse dinheiro era para passar um mês, para tudo. Para você ir para uma outra cidade, pagar hotel, pagar alimentação, o transporte, eu não podia ir com o meu carro, estava com o documento vencido. Então, eu tinha que ir de ônibus, de BlaBlaCar, de qualquer coisa. Aí comecei a pesquisar, beleza, eu ia gastar para ir e voltar uns R$ 240. Ia sobrar ali os 260 para eu comer e me hospedar, não tinha como. Falei, não vou. Aí a Fernanda disse, não, eu tenho um programa aqui que eu pago umas diárias de hotel por ano e eu posso usar. E como teve a pandemia, tinha muitas diárias vencendo para ser usada. Ela me deu o hotel. Eu falei, tá, então eu vou. Só preciso comer. E dar um jeito de chegar lá. Né? Aí, beleza, fui. E eu tinha contadinho, assim, o que eu podia fazer lá para não estourar a minha cota, né? Então, contratei o BlaBlaCar de ida, a volta eu via depois, né? Amanhã eu resolvo amanhã. Minha gestão financeira 100% eficaz, né? E aí fui para o curso de fotografia. E lá tiveram algumas palestras que eu não gostei nem um pouco. Teve uma sobre inteligência artificial e dizendo que a gente fazer fotografias com inteligência artificial era o futuro. Talvez seja, mas eu sou um defensor de que a gente tem que ter verdade no que a gente faz. Eu acho que se você pegar um ensaio corporativo seu e botar uma imagem de IA, você quer vender a sua autoridade, a sua verdade, você está vendendo isso com uma coisa falsa. Josué, acho que não é o caminho por aí. Mas enfim, tiveram algumas palestras que deram umas luzes para mim, assim, de como monetizar aquele negócio. Me conhece, eu não sou um cara que trabalha focado em dinheiro, né? Provavelmente vai ser difícil eu estar dando uma palestra sobre como ganhar R$ 10 milhões com fotografia, mas como viver de fotografia eu consigo dar algumas dicas legais para as pessoas. Mas porque eu faço muita coisa de graça. Quem chega para mim e fala assim, cara, meu sonho era ter um ensaio, mas eu não tenho como pagar. Eu falei, vamos fazer o teu ensaio então. E eu fiz isso durante muito, muito, muito tempo. O cara que faz ensaio de graça nunca vai ser o cara contratado para vender um ensaio. Porque por mais que a mesma pessoa que eu fiz um ensaio que ela adorou possa pagar, ela não quer ter a imagem dela vinculada. O sucesso dela não está vinculado a quem dá ensaio. É ela contratar alguém que paga, que cobra caro às vezes, para ela poder mostrar isso para o mundo, né? Se você comprar uma bolsa de R$ 20 mil, ela faz o mesmo trabalho da bolsa de R$ 100, R$ 50. Por que eu compro uma de R$ 20 mil? Porque eu quero mostrar ao mundo que eu posso desperdiçar R$ 20 mil e ainda ter uma vida boa. Então isso é a mesma coisa. Qualquer coisa que você comprar hoje acima do que ela te entrega, tem essa premissa, né? Então, quando eu tinha esses ensaios todos parados, e muitas das pessoas que eu fotografei viraram minhas amigas. Uma das palestras do Taca Neto, primo Taca Neto, excelente fotógrafo, ele disse o seguinte, pega tudo aquilo que você tem no HD ocupando espaço e vende por 10, 15, 20, 50, R$ 100. Desfaz isso, mas você vai liberar espaço no seu computador e você vai botar um dinheiro no bolso. Aí depois você pega esse dinheiro e faz outras coisas com ele. Falei, beleza, eu tinha uns, 40 ensaios lá dentro do computador do HD. E aí eu peguei esses ensaios todos e comecei a entrar em contato com as pessoas. Olha só, tenho as tuas fotos aqui, eu preciso liberar espaço, eu vou apagar todas. Quer ficar com elas? Ah, não apaga, pelo amor. Não, você quer ficar com elas, eu te vendo. E aí eu oferecia 200. Ah, não, 200 eu não tenho. Quanto é que você tem? 50, beleza. E fui dando as fotos. E nisso eu comecei a ganhar uma grana com elas. E nesse curso de fotografia, tô parecendo o filme do Bohemian Rhapsody do Queen, né? Eu tô indo e voltando na timeline toda. Mas no curso de fotografia, tinha o stand da Banlec, que é uma empresa que vende fotos por inversão de risco. Eu não sabia o que era inversão de risco, né? E lá tava Renan, Jonathan, Ruiter, que são meus amigos hoje, grandes amigos. E o Renan me parou e me chamou e falou assim, cara, conhece a Banlec? Sabe? Você tem um minutinho para ouvir a palavra da Banlec? Eu falei, tá, tenho. Não tinha nenhum amigo lá, não conhecia ninguém, estava sozinho. Falei, vamos ouvir o que ele tem para me falar, qual é a mentira que esse cara vai me contar. Ele me explicou como funcionava a plataforma, como eu podia ganhar dinheiro com a fotografia e viver disso. Eu ouvi, fiz o meu cadastro na hora, não botei muita fé. Ele me deu um tempo de plano avançado lá, que era um plano pago. Naquela época, somente o plano avançado tinha reconhecimento facial. Os gratuitos não tinham.
né? E o reconhecimento facial faz toda a diferença para esse negócio. Tá, deixa eu interromper tua narrativa para poder aprender algumas coisas. Sim. Tu mencionou inversão de risco. Uhum. O que é inversão de risco? Inversão de risco é o seguinte: todo o risco do negócio é de quem fotografa, não é de quem é fotografado. Quando você contrata um ensaio, você combina lá, eu quero 15 fotos, eu vou pagar R$1.000 nesse ensaio de 15 fotos. Esses R$1.000 já te garantem essas fotos, eu já vou trabalhar sabendo que eu vou receber R$1.000. Na inversão de risco, a gente sai de casa para fotografar sem nenhuma foto vendida. Então, quando eu vou fotografar um jogo de futebol, uma corrida, um evento, eu saio de casa sem saber se eu vou vender. Então, tem que inverter o risco de não vender. Então, eu chego lá, todo o risco é meu. E eu Pode ter um dia inteiro de trabalho, não vender nenhuma foto, E já vai sair e aconteceu. voltar zerado para casa. E já aconteceu algumas vezes, né? Então, a pessoa chama, eu preciso de fotógrafo para meu evento aqui no Santo Antônio de Lisboa. Eu vou para lá, fotografo a tarde inteira, a manhã inteira, chego em casa, trato as fotos, subo as fotos, coloco para vender, mando o link para as pessoas olham e não compram. Por que elas não compram? Porque a foto é ruim? Vários motivos. A pessoa não quer comprar, não quer gastar, acha caro, né? Então, esse é a inversão de risco. Ele me falou, me explicou como é que funcionava. Isso é característico da fotografia esportiva É. ou existe inversão de risco em festa de 15 anos? A inversão de risco pode ser aplicada para qualquer fotografia que você faça, inclusive para ensaios. Eu já fiz ensaios na inversão de risco. Eu chamava as pessoas e falava, vem fotografar que o ensaio é de graça, só que as fotos não. Então eu fazia o ensaio inteiro da pessoa e ela só ia comprar as fotos que ela quisesse. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Porque a pessoa vê as fotos, adora as fotos. Eu tive um ensaio que eu fiz que a moça, ela printava a tela com todas as thumbs ali e ficava postando as thumbs no Instagram dela. Eu falei, pô, tá, né? É o risco que a gente corre. E essa modalidade de versão de risco, ela é interessante para quem está começando ou ela, independente de estar começando ou não, se tu vai pelo caminho, pelo segmento da fotografia esportiva, ela é a maneira mais inteligente de se comercializar aquilo. É para quem não tem um cliente ainda, vai ser difícil eu convencer que eu sou capaz de fazer um ensaio. E aí, por isso, eu trabalho na inversão de risco. Ou não, ela realmente, como modalidade de negócio, de relação comercial mesmo, ela funciona independente de tu seres um fotógrafo iniciante, um fotógrafo já com uma trajetória percorrida. Ela funciona para todo mundo. A inversão de risco é, sim, a forma mais fácil de você começar um negócio de fotografia. Porque você não precisa ter clientes, você não precisa ter o melhor equipamento do mundo, você não precisa ter um nome feito, você não precisa ter uma autoridade naquele ramo. Então, você consegue chegar hoje, vamos colocar uma maratona internacional de Florianópolis. Eu tenho uma câmera em casa, eu me cadastro na plataforma e eu vou lá fotografar. Toda a parte de mídia, de divulgação desse álbum, ela é feita pela plataforma. Tá, a Banlec que tu falou é a plataforma. É uma das plataformas, É tipo um software que eu contrato, eu subo as fotos lá dentro e aí as pessoas vão nesse banco de imagens para comprar as fotos delas. Ela não é um software, ela é um marketplace. Tá. Ela funciona como a Amazon, como o Mercado Livre, só que de fotografia. Ao invés de eu pesquisar uma garrafa térmica, eu vou pesquisar a minha foto. Como é que eu acho a minha foto num evento que tem 780 mil fotos? Isso não é um número exagerado, é verdade. Então, existe o reconhecimento facial ou reconhecimento numérico nas corridas, por exemplo. Então, você vai lá, digita o número do seu número de peito da corrida e vai aparecer todas as fotos com o número de peito. O número de peito ele é falho. Por quê? Porque se o meu número de corrida é o 214, vai aparecer o 214, o 1214, o 2214, o 244, que eu tô com a camisa dobrada e virou um 214. Então, o reconhecimento facial é mais preciso. E hoje, a Banlec é a que tem o melhor reconhecimento facial. Eu vou fazer pergunta de leigo total aqui, tá? Aí, fica à vontade. Nossa intenção é chegar em quem está pensando em trabalhar com fotografia e você tá... Qual é o universo que eu posso transitar, as possibilidades de negócio e tal. Esse reconhecimento facial lá na Banlec, eu vou tirar uma foto minha e daí ele, por associação, vai buscar as outras imagens correlatas. Ele vai buscar os pontos do seu rosto para poder achar as fotos suas na Banlec. E é muito preciso esse reconhecimento facial. Se a gente faz uma foto hoje, a Banlec fotografa dentro de estádio de futebol as torcidas, não o jogo, as torcidas. Então eu vou lá fotografar um jogo no Maracanã,
Eu faço uma foto aberta da arquibancada inteira. Você bota a sua foto, vai aparecer, você vai, mas tá, mas cadê eu? Tipo, onde está o Wally? Aí daqui a pouco você vê que está lá no cantinho. Ele é fino nesse ponto. Então, o desenvolvedor da Banlec, chama Jonatas Guerra, ele é o cara que faz o reconhecimento facial dos sites mais importantes para esse nicho do país, que faz o reconhecimento do pessoal da Polícia Federal em aeroportos, por exemplo, que está pegando um monte de gente que não paga pensão, né, indo para Disney. Então a Banlec é voltada, é uma plataforma para fotógrafos. Para fotógrafos, e assim, falar que é plataforma para fotógrafos, eu acho que hoje a Banlec é a que mais tem verdade nessa fala. Existem outras plataformas que também são utilizadas para o mesmo fim. Só que qual que é o negócio? Ela é uma plataforma para pessoas comprarem foto, não para fotógrafos venderem foto. Para eu conseguir que as pessoas comprem foto, eu preciso de fotógrafos que coloquem fotos lá dentro, então eu preciso dos dois. Só que o tratamento ao fotógrafo, que é quem traz o produto que eu preciso vender para ter o meu dinheiro, não é tão legal como na Banlec. A Banlec realmente pensa no fotógrafo em primeiro lugar. A gente precisa bancar isso de alguma forma. A Banlec precisa ser sustentável. Então existe uma comissão que se paga para poder colocar as suas fotos lá. E tu que determina o preço dessa foto? O preço da foto a gente que determina, o fotógrafo, ou se for um evento, o evento vai determinar aquele valor da foto. Mas vamos colocar que uma foto de corrida vai ser R$ 14,90 cada foto. 9% desses R$ 14,90 é da Banlec. Os organizadores de eventos, às vezes eles cobram uma comissão para poder entrar no evento. Então eu vou colocar ali mais 10% para o organizador, o restante é do fotógrafo. As provas que a Banlec consegue fechar uma parceria, ela não coloca comissão nenhuma para o organizador. Ela vai lá, consegue vender a ideia para o organizador de como vai ser legal. Então o fotógrafo sai de casa para fotografar e receber 90% do valor da foto ou 91%. Por que tem os dois? Se você tiver o plano gratuito na Banlec, você paga 10% de comissão para ela. Se você tiver o plano pago, você paga 9% de comissão. É muito pouco que se paga dentro de tudo que você recebe da plataforma. E realmente é um valor bem pequeno comparado ao que você pode ter de retorno disso, né? Então, assim, nesses 9% que eu paguei para a Banlec, se não tiver comissionamento de organizador, todo o restante entra para o fotógrafo. A primeira corrida que eu fiz, a Maratona de Jurerê, eu saí sem saber se eu ia fotografar, se eu ia ganhar. Eu não entendia do negócio, levei uma cadeirinha de praia. Tu começou. Esse é um bom ponto. Tem alguém aqui que está ouvindo que quer começar com fotografia. Tua primeira foi em Jurerê. Tu foi aleatoriamente, tu pesquisou, foi o site, a marketplace da Banlec que te disse, ó, tem. Sim, quando você faz o cadastro da Banlec de fotógrafo, primeiro passo para quem quer fotografar, faz um cadastro no marketplace de fotografia. Aí eu sugiro a Banlec como a melhor opção na minha visão e na minha experiência. Tem o cadastro em todas as plataformas. A Banlec é a única plataforma que não te exige exclusividade. As outras plataformas, elas falam assim, não, você fotografa onde você quiser, mas esse evento é só para quem só faz o nosso. A Banlec não tem isso. Você pode fotografar a Banlec, no fim de semana que não tem, você fotografa o outro, porque a ideia é que os fotógrafos tenham um negócio sustentável de fotografia. Se eu não posso te oferecer um negócio, vai para o outro. Entrei na plataforma, coloquei lá eventos disponíveis. Filtra por região, Florianópolis. Aí vai ter no mês atual todos os eventos que eu posso entrar para me cadastrar. Nessa época, tinha o evento da Maratona de Jurerê. Me cadastrei, fui aceito no evento, fui fotografar. Aí abre o Instagram da prova, descobre onde é que é o endereço da prova. Ali tem o endereço no evento. Esse ser aceito no evento, e eles fazem uma curadoria, análise de perfil, e aí vão dizer se tu pode ou não? No começo, todo mundo era aceito, porque tinha pouco fotógrafo cadastrado. Hoje, na última Maratona de Jurerê, a gente tinha mais de 200 fotógrafos cadastrados, foram 80. Aí é feito, quem já está na plataforma, que já tem fotos postadas, a gente conversa com as pessoas, você vai mesmo, vai poder ir, posso te confirmar? Porque às vezes a pessoa se inscreve e não vai, tem outros planos. Então, ali, saí de casa nessa primeira Maratona de Jurerê, cadeirinha de praia embaixo do braço, a câmera e um sonho. E eu não sabia que foto que vendia. Eu não tinha ideia de que foto que vendia. O que eu fiz? Eu fiz minha tarefa de casa. Abri lá YouTube, fotografia esportiva, que foto que vende de corrida. Aí os caras te dão um tutorial, essa é a foto que vende, as outras nem adianta. Eu falei, beleza, vou fazer essa. A qualidade da imagem que você coloca na câmera pode ser a mais alta ou mais baixa.
Uma qualidade JPEG média é o suficiente. Porque o atleta que compra a foto, ele compra para postar no Instagram. Ele não compra essa foto para fazer um quadro, um outdoor com ela. Então você não precisa fazer na melhor qualidade. Mas todo cara que começa a fotografar, ele quer a melhor qualidade na foto. Isso tu Aí já sabia, isso tu, quando tu foi para esse teu primeiro evento na eu não corrida de sabia. Joinville? Eu aprendi isso errando. Ah, tá. Aí tu foi E nessa coloquei na maior intenção da maior qualidade. qualidade É. possível. Só que eu tinha uma câmera de entrada, uma lente de entrada e um cartão de pouco espaço. Então, como eu não tinha muito espaço, na melhor qualidade, eu tinha um limite de fotos. Falei, quantas fotos cabe? 800 fotos é o suficiente. Numa corrida de 10 mil atletas, Não dá para 800 fotos nada. não dá para nada. Então, eu fiz as fotos ali, tá. Daqui a pouco o cartão encheu. E, putz, peguei minha câmera, botei embaixo do braço, cadeirinha embaixo do braço e fui embora. Cheguei em casa, subi as fotos, vendi R$ 800 de fotografia. Esses R$ 800 em 1 hora de trabalho. Quando eu fui para Curitiba para desistir do negócio de fotografia, eu tinha R$ 500 para ir para lá e voltar. Então, em um evento, em 1 hora de evento, eu consegui vender isso. Eu falei, talvez esse negócio dê dinheiro. E comecei nos eventos de fotografia para poder financiar esse meu hobby. E aí as fotos que eu fazia da Fernanda, dos amigos dela, eu também vendia para eles. Não dava todas as fotos, mas colocava para vender. E eles compravam uma ou outra, não muita coisa, mas compravam. E até hoje isso acontece. Então, dali eu entendi que a inversão de risco eu não precisei fazer nada de ir atrás do atleta, de anunciar, porque esse era um evento oficial. Os eventos oficiais, eles divulgam o evento. Então a gente tem ali como entregar essa fotografia para as pessoas sem fazer nenhum tipo de trabalho. É uma fotografia oficial, né, do evento. E tu tens nesse teu trabalho, que pegou a tua cadeirinha de praia, foi lá, fotografou, tu pegas simplesmente o teu cartão e sobe as fotos, ou tu ainda tem um trabalho de tratamento, de deletar, escolher qual vai e qual não vai? Tu tem essa triagem? Você pode fazer a triagem, você pode não fazer a triagem. Muita gente que vem de curso de fotografia, vivendo da fotografia, né, vai dizer que equipamento não importa. Mas equipamento importa muito. Até pouco tempo atrás, eu não tinha um computador que me permitisse chegar em casa, tratar minhas fotos e subir essas fotos para o evento. Porque fotografia esportiva é igual pão quente. Quando o pão está quentinho na padaria, vende muito. Depois ele começa a ficar murcho, borrachudo. A pessoa já perdeu aquela empolgação. E ela não compra mais ou compra muito menos fotos do que compraria logo em seguida ao evento. Então, se você subir rápido as suas fotos, você vai ter mais chances de vender. Como eu não tinha esse equipamento, eu subia direto da máquina. Com o tempo, com os resultados que foram vindo da fotografia, eu investi no computador melhor. Hoje eu consigo chegar em casa, fazer o tratamento das fotos e subir. As vendas aumentam consideravelmente. Esse tratamento das fotos, tu fazes. É bem pergunta beabá, tá? Vai tranquilo. Tu faz com alguma IA, tu faz por lote, por amostragem, porque eu imagino, se no evento que tu tinhas pouca memória, tu subiu 800 fotos, tu queres ser rápido para subir, tu, sei lá, fotografou 5.000 cliques, Uhum. tu não vai conseguir ser rápido se tu for editar 5.000 imagens. Ela tem um tempo. Ou não, ou é o leigo que tá fazendo uma pergunta estúpida. Não é de forma alguma pergunta estúpida. O que a gente faz? A gente chama de preset. Preset é uma pré-definição de edição de foto. Lembra que eu comecei a fotografar lá na analógica? Uhum. Era um filme que eu tinha. Na analógica você não pode errar, porque você tem 24, 36 poses. Então, como eu aprendi naquela época, você fotometa direito, você faz a foto direito e você sobe a foto pronta. Quando a gente trata as fotos, que você passa esse preset, você tira um pouquinho da sombra, você dá uma melhoradinha no que você enxerga como a foto que eu queria ter feito um pouquinho melhor, mas que seja o mínimo possível. Se eu fizer uma foto muito escura, precisar mexer muito na foto, eu não vou conseguir subir as 5.000 fotos na hora que eu preciso subir. Mas quando a gente faz isso já na câmera, a foto sai praticamente pronta. Tem uma coisa que eu falo que as pessoas não gostam de ouvir, os colegas me até brigam comigo quando eu falo isso,
Tem alguns fotógrafos de mais tempo de fotografia. Barba é um fotógrafo que já está há muito tempo fazendo esporte, há mais de 40 anos, e o Barba sempre fala a mesma coisa que eu falo, e eu falei, quando ele fala, eles ouvem, né? Quando eu falo, ninguém me ouve. A gente tem muito editor e pouco fotógrafo. Então o cara fotografa de qualquer jeito, porque depois eu arrumo no computador, sabe? Quando a gente fala que o editor de vídeo vai arrumar depois o... Aham. Então, a mesma coisa as pessoas pensam na hora de fotografar. Ah, não, tudo bem se não ficar tão boa. Quanto menos trabalho você tiver na pós-produção, depois de clicar, mais rápido você vai conseguir subir as fotos. E mesmo que você tenha tempo, é um evento que só eu fotografei, não tem concorrência, eu não preciso ser rápido, mas eu quero tempo com a minha família. Eu quero poder curtir. Se eu ficar tratando 5.000 fotos uma por uma, quanto tempo eu vou ter para depois, no domingo, aproveitar com a família? Não tem. Então, estuda o máximo que você puder estudar e treina. Fotografar esporte é igual fazer um esporte. Você precisa treinar, você precisa aprender, você precisa se dedicar a esse nicho da fotografia para poder fazer uma fotografia boa. E a dica que eu dou para quem entrar nesse mercado de versão de risco, olha as fotos que vendem. Aí, lembra aqueles vídeos que eu assisti no YouTube para saber que tipo de foto vende esporte? Tinha um monte de bobagem lá. Porque é a experiência da pessoa. Quando eu fotografo, se eu te der a dica, Davi, essa é a foto que vende, vai que vende. Porque eu vendi essa foto. Essa é a foto que eu vendo, que tem a minha cara. Então, a foto que vende é a foto que você consegue emocionar o atleta, que você consegue que o atleta olhe aquela foto e lembre da corrida, lembre daquele momento. Fotografar, você congela o tempo. Então, quando eu olho uma fotografia, eu quero olhar para aquilo e lembrar daquele momento. Então, se você fizer qualquer tipo de brincadeirinha com o atleta, que ele dê risada na hora da corrida, fala, tá devagar, corre pra foto, depois caminha. Quando a gente brinca com o atleta, ele dá aquela gargalhada, você clicou aquela foto que provavelmente você vai vender. Então, a fotografia de esporte, ela começa quando o atleta está colocando tênis em casa. Se a gente conseguisse ter esse É registro... tipo ensaio de casamento que tu vai pegar a preparação da noiva, do noivo. Exatamente. Então, se eu conseguisse ter esse registro todo, toda essa história contada, eu ia vender muito mais. Eu não posso. Só com a Fernanda que eu consigo fazer isso, né? E não faço ainda, poderia fazer. Mas o que eu posso fazer? O atleta está chegando na prova com a família, eu já estou com a câmera pronta. Enquanto ele está caminhando até a prova, eu falei, vamos fazer uma foto antes da prova, agora que vocês estão bonitos, cheirosos, não estão suados ainda, que a próxima eu vou te fotografar lá no pódio. A primeira foto do esporte é essa. É um retrato, é posada. É a pessoa dando tchauzinho para a câmera, fazendo joinha, sorrindo. Essa é uma foto de esporte. Ah, não, esporte é só a pessoa praticando esporte. Fiz a foto da pessoa praticando esporte, correndo, posturadinha, bonitinha, legal, bacana. Depois da prova, a pessoa pega a medalha, orgulhosa da medalha, fala, mostra a medalha para mim. Morde a medalha, dá um beijinho na medalha. Então, eu vou guiando a pessoa para fazer essa foto. Depois fotografa a pessoa junto com a família de novo, agora toda suada, a família orgulhosa dela, com cartaz que leva. Tudo isso é foto de esporte. Quem fotografa futebol, é muito legal você fazer a foto lá da criança dando um chute perfeito na bola. Mas a criança adora a foto que ela tá aqui assim, ó. Com o painel de fundo do evento que ela tá jogando. Então essa foto do Campeonato Brasileiro, da figurinha, é uma foto que vende. E não é todo fotógrafo que lembra de fazer. Então é a história que você conta. E toda história tem começo, tem meio e tem fim. O fotógrafo de esporte, ele foca muito em fotografar só o meio. Ele não faz nem o começo nem o fim. E eu percebi isso errando muito. Quando eu fui fotografar, eu não tinha lente para fotografar esporte, eu tinha lente para fotografar ensaio. Então o que eu fiz? Eu fui fotografar a foto da pessoa segurando a medalha, porque existe uma hashtag no dia seguinte, todas as corridas, quase todas, são domingo. Tem uma hashtag que é Medal Monday. É você postar a medalha na segunda-feira. Segunda-feira eu quero postar a medalha, eu preciso ter uma foto da medalha. Então fotografei algumas 10 fotos de medalha. As 10 venderam. Falei, vou fazer mais disso. Quem faz medalha vai ficar chateado comigo, porque eu estou entregando ouro. Mas essa é uma foto que é certeza de venda. A corrida começa, eu sem lente, eu vou lá com a minha câmera,
faço 2, 3 cliques do pré-prova. Os atletas largaram, eu nem vou pro percurso. Eu entrava dentro da arena do atleta, colocava ali, me posicionava, esperava o primeiro colocado chegar. 5 quilômetros, uns 16, 17 minutos está chegando o primeiro. Chegou, deixa eu ver essa medalha. A pessoa mostrou a medalha, eu fiz a foto. Eu fiz 2.000 fotos de medalha. E rasguei de vender naquela prova. Eu vou fazer mais disso. Então comecei a fazer a foto que o meu equipamento permitia. Ontem mesmo, eu estava fotografando um treino e teve uma menina que veio pela primeira vez fotografar um treino e falou, olha, eu não tenho lente para fotografar esporte. Eu falei, claro que tem. Qual que é a lente que tu tem? Ela falou para mim, eu falei, você pode fotografar isso e aquilo. Faz o que o teu equipamento permite. Com o tempo, você vai investindo e você vai podendo fazer mais coisas. Uma câmera melhor vende mais foto, uma lente melhor vende mais foto, mas enquanto eu não tenho, eu não preciso me privar. Eu não vou fazer porque eu não tenho ainda. Você nunca vai ter, porque não tem limite para isso. Hoje eu tenho uma boa câmera, mas não é a melhor. Tenho boas lentes, não são as melhores. Se eu quiser investir em todo o equipamento que eu quero ter, dos meus sonhos, eu não paro de comprar lente nunca mais da vida. Então, é possível começar com pouco, só que você precisa estudar o que o pouco pode te entregar. E aí você vai conseguir virar esse negócio de fotografia esportiva. Tu, em que momento, não é nem em que momento, houve, naturalmente tu chegou na fotografia esportiva em função da Fernanda, tu começou a fotografá-la nos eventos que ela, nas competições que ela participava, mas foi uma decisão consciente, ok, isso agora vai virar um negócio, no primeiro momento para eu financiar o meu hobby, no segundo momento porque realmente pode ser uma complementariedade da minha renda. Ao decidir que eu quero isso como trabalho também, além da tua escola de inglês, tu definiu, chegou a cogitar outros caminhos da fotografia, assim, será que um ensaio de bebê de nascimento, um ensaio de festas, um ensaio sensual, tu cogitou, namorou outras avenidas aqui ou não, cara, é na esportiva porque aqui eu consigo ter esse tino de, cara, o momento da medalha, eu vou contar a história do antes, durante e depois, eu vou tentar trazer uma leitura, contar a história de um jeito que hoje é só um clique de um fragmento, né, e não uma história contada. A fotografia que eu queria fazer, que eu queria ganhar uma grana com ela, nunca foi a de esporte. Era o ensaio, né? Então, o ensaio que eu gosto de fotografar, porque você consegue dirigir, você consegue montar, você pensa na luz, você controla tudo ali dentro do ensaio. Ela é uma fotografia mais autoral, mais fácil de você fazer. O esporte financiava aqueles ensaios que eu fazia de graça. Eu não precisava mais me sentir mal por estar fazendo um trabalho e não estar sendo pago por ele. Eu pagava por esse trabalho. Então eu fazia alguns projetos. Tem um projeto que chama Pretos em Foco, que é um projeto de fotografia só para pessoas pretas, a princípio de Florianópolis, mas não tem limitação geográfica. E por que eu pensei nesse projeto? Junto com um amigo meu, o Ander, que é barbeiro, trabalha na área da beleza, a gente via que a maioria das pessoas que procuram para fazer um ensaio hoje são brancas. E a gente não entendia o porquê. E eu tentava chegar e não conseguia chegar nas pessoas. E o que a gente ouvia é eu não sou bonito o suficiente, isso não é para mim, não, ninguém nunca quis me fotografar. Então a gente criou esse projeto para poder levar essa foto para uma parcela que não estava sendo vista e não estava sendo clicada nem mostrada a beleza dessa pessoa. Então esse projeto, só que esse é um projeto que eu não queria cobrar por ele. Eu queria fazer esse projeto de presente para as pessoas. Só que ele tem custo. Sim. É caro você fazer um projeto desse. Eu montava um estúdio em casa, colocava uma mesa de café, bolachinha, para receber a pessoa com o mesmo glamour que ela seria fotografada no ensaio pago. Como é que eu conseguiria fazer isso? O esporte me financiava. Esse financiamento do esporte, ele permitiu eu fazer os ensaios que eu queria fazer, sem a pressão de precisar vender esses ensaios e viver deles. À medida que a coisa foi tomando um corpo, hoje a fotografia, eu consegui transferir essa minha leitura de ensaio, de contar essas histórias que eu contava nesse projeto, em outros ensaios, na fotografia esportiva. Conheci pessoas que estavam correndo a primeira prova. Tem uma foto, tá até no Instagram, que para quem quiser ver, que eu vi a atleta lá longe, na Maratona Internacional, eu corri 5 quilômetros e tinha os 42 no mesmo dia. Voltei para casa, tomei um banho, tomei café,
Estava indo embora e eu vi que tinha gente correndo ainda. Parei o carro, peguei a câmera, eu estava cadastrado no evento. Vou fotografar os últimos colocados. E comecei a fotografar os últimos colocados. E foram as fotos mais legais de fazer. Porque são as pessoas que estão fazendo a sua primeira maratona, que estão se desafiando, que estão vencendo a obesidade, que venceram uma doença, que se prometeram aquilo porque algum parente se curou. Então, tem muita história nos últimos colocados que não tem nos do meio nem nos primeiros. Também tem ali, mas ali toda foto tem uma história. Eu estou ali perto do túnel, eu vejo lá longe chegar uma atleta chorando já, com o braço aberto. Comecei a clicar lá de longe. E fiz toda a chegada dela. Ela vindo, bração aberto, chega perto, está o marido com a filha, ele entrega a filha no colo, e eu fotografei entregando a filha. Ela pega a filha, lágrima, 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 fotografei tudo isso, fiz essa história toda. Tá lá no meu Instagram para quem quiser ver. E aí, eu falei, cara, que foto legal. E era todo mundo chorando, era pai carregando a filha que não tinha mais perna para andar, era pai e mãe dando o suporte pro filho que estava correndo a primeira maratona, era gente se arrastando, vencendo aquele desafio. Então, essas fotos todas que eu estava fazendo naquela corrida, elas tinham essa coisa de estar contando essa história que eu achava legal da fotografia. E eu comecei a rever a fotografia esportiva não como só uma forma de eu ganhar dinheiro para financiar meus ensaios, mas como uma forma de contar histórias também através disso. E tem muita história no esporte. Tem pessoas que eu fotografei que tinham saído de um divórcio, estavam lá correndo para tentar achar uma forma de ressignificar a sua história. Eu fiz aquele clique, entrei em contato com a pessoa, vamos fazer um ensaio teu. Aí a pessoa contou toda a história e já tinha um ensaio também dessa pessoa. Então, ela permite chegar na fotografia que eu gosto de fazer, que é fotografar pessoas. E pessoas têm uma história por trás e descobrir essas histórias. Hoje eu tenho muitos amigos atletas que eu conheci através da fotografia esportiva e também por correr. Mas quem quer fotografar um esporte hoje, a dica que eu dou é faça esse esporte. Não precisa fazer bem, né? Você não precisa ser atleta. Mas eu quero fotografar corrida, vai correr uma prova. Vai entender o que é uma prova. Quer fotografar futebol? Marca um futebolzinho quarta-feira com os amigos. Quer fotografar vôlei? Marca um vôlei na quarta-feira com os amigos. Entende o que é o esporte, a dinâmica, aí depois você fotografa. Ter a experiência daquilo faz você ter um olhar diferente sobre ele. Então, tem esporte que eu fotografo, que eu jamais pratiquei e acho que dificilmente vou praticar, mas que a gente consegue desenvolver esse olhar com o tempo. Mas se eu pudesse estar praticando esse esporte, seria muito legal. E você começa a criar vontade de fazer tudo que você está clicando, porque você se conecta com as pessoas, né? E isso que a fotografia me trouxe é uma coisa que poucas... a fotografia me tirou de casa. Numa pandemia eu só trabalhava em casa, eu fui me isolando cada vez mais. Tu sabe disso, né? Eu não sou uma pessoa sociável para eventos, assim, se você me chamar para um churrasco, eu vou te dar 1000 desculpas para não ir. Mas na fotografia eu saio de casa, eu fico com o tênis cheio de areia, sem achar ruim. Agora me chama para ir para a praia. Eu vou ser igual, sabe quando você bota sapatinho em cachorro que ele anda assim? Esse sou eu na praia. Mas para fotografar, não. Eu subo em árvore, eu mergulho, faço o que precisa fazer. Tá, vamos tentar, daqui a pouco começa já a se encaminhar para o final aqui do papo. Vamos fazer um beabá para quem quer começar a trabalhar com fotografia. Riscos, oportunidades. Primeiro, o que seria um bom equipamento para quem quer começar a trabalhar com fotografia? Uma câmera que troca de lente, né? Que você pode substituir para fazer diferentes momentos. E aí pode ser a câmera mais simples que cabe no seu bolso. Quanto custa essa câmera? Com R$1.000 você compra uma câmera com uma lente, para começar. Aí, não, mas essa câmera não é boa para esporte. Não é, mas ela é possível para o esporte. Não investe toda a tua rescisão daquele emprego que você teve para comprar o melhor equipamento do mundo, ou pega um empréstimo para comprar um baita do equipamento que você não vai saber usar. Sabe? Aprende a dirigir num Fusquinha, que depois vai ser mais fácil você dirigir um carro automático, mas não fotografa no automático, do que você fazer o caminho contrário. Né? Pega uma pessoa que nunca dirigiu um carro manual, entrega uma Brasília 77 para ela dirigir. Ela não vai conseguir.
Agora o contrário consegue. Tá, então tem uma câmera de R$ 1.000, eu consigo começar a me exercitar, aprender, apurar o olhar. Essa câmera eu tenho que comprar também lente ou ela já vem com um kit junto? Essas câmeras mais baratas, elas têm as lentes do kit, né? Isso R$ 1.000 é uma câmera usada que você vai comprar, né? Mas você vai vir com uma lentezinha do kit. Você vai fotografar com essa primeira lente, que é uma, pode ser uma 18-105, 18-135, 18-55, o que for. Mas essa lentezinha vai te dar uma possibilidade de começar a fotografar. Faz ali os seus cliques, você vai vender pouco, vai vender pouco. Mas quando você pagou os seus R$ 1.000, beleza, agora é hora de trocar. Dominei esse equipamento aqui, sei usar, sei tudo que ele pode me entregar, não consigo evoluir mais porque o equipamento não me permite. Aí você investe um pouquinho mais. Tá, mas eu tenho dinheiro. Eu posso investir em equipamento melhor. Aí compra um pouquinho, mas não compra a top de linha para você não... Você precisa aprender. Eu acho que compra equipamento intermediário, faz curso de fotografia. Qualquer curso de fotografia hoje, uma escola bem legal que tem aqui de fotografia, chama Câmera Criativa, eles vão te indicar um equipamento legal para você começar a fotografar. Ali você vai ter o seu primeiro kitzinho de câmera e às vezes o que vai acontecer com muita gente é que você vai comprar um equipamento caríssimo, vou colocar aí, comprei R$ 20.000 de equipamento e vi que não é para mim. Não gostei, não curti. Você vai vender o equipamento de R$ 20.000 por 12 mil. A gente brinca que na fotografia a forma mais rápida de ganhar dinheiro com fotografia é vender equipamento. E tá cheio de equipamento para vender em OLX, em Facebook, qualquer lugar que você vai achar. Por quê? Por causa disso, pessoas que se desencantaram, compraram achando que iam ganhar muito dinheiro e não vão ganhar muito dinheiro. Tá, eu comprei meu equipamento, fiz o curso, tu recomendou o da câmera criativa, é isso? Ali é um curso de fotografia básica, para você entender o seu equipamento. Isso é online, é presencial? Tem as duas formas, eles têm de curso lá. Tá. Fiz o curso, comprei meu equipamento, agora eu quero ir para a rua, começar a dar esses primeiros cliques com intenção profissional. Tem a Banlec, Moleque. falou que tem outras plataformas mais, são também marketplace de inversão de risco. Também. Tu sempre se cadastra através de uma dessas plataformas ou tu vai direto no evento, bate na porta deles, ó, sou fotógrafo autônomo e quero trabalhar no teu evento. Como que é? Você pode bater na porta, você tem um campo de futebol no seu bairro, lá que seus amigos jogam. Você pode chegar lá e falar, posso fazer umas fotos de vocês aqui? Eu estou estudando fotografia, quero treinar, depois eu dou as fotos de presente para vocês. Treina, se prepara, olha as fotos, vê se ficaram legais. Você vai fazer 100 fotos, 10 vão ficar legais. Vai falar, tá, não cheguei onde eu quero, mas essa aqui eu gostei. Vai de novo, tenta fazer mais dessa aqui que eu gostei, né? Eu quero fotografar corrida, porque eu sei que tem um monte de corrida, o calendário de Florianópolis tem mais de 50 corridas por ano, quero fazer isso, porque aqui tem negócio. Beleza. Vai fotografar a galera correndo na beira-mar de treino para ti, não para vender, para aprender. E aí você vai olhar as fotos, as pessoas vão te parar e vão falar, onde é que eu acho essa foto? Aí você fala, não, tô fotografando para mim. Aconteceu comigo, eu fotografar, o cara perguntou, onde é que eu acho essa foto? Não, não, só vim fotografar minha namorada. Não, mas eu vi que você me fotografou. Não é que eu tô estudando, quero... O cara comprou as fotos através de WhatsApp. Pegou meu número ali e comprou. Eu nem tinha Banlec ainda na época. As pessoas querem ter esses registros, então você vai acabar vendendo uma foto ou outra. Mas estuda e treina. Quando você chegar numa foto, você acha que tá legal, que tá ok, aí te cadastra num evento desses. Mas, como eu falei de bater na porta, você pode bater na porta e depois falar, agora, olha só, vocês viram que as fotos estão legais, né? Também preciso pagar umas continhas. Eu vou fazer as fotos de vocês hoje sem compromisso. Se vocês quiserem, vocês compram. Se não quiser, não compra. Dá 10 fotos pro dono do campo, postar na rede social dele, para ele abrir a porta para ti. E você vai fotografar esse treino seu. Aí, se em vez de você entrar e se cadastrar no evento, você cria um álbum e dá esse link do álbum para os atletas que estavam lá competindo. Hoje, para você ter um cartão de visitas na Banlec, você precisa vender R$ 100 em foto. R$ 100 em foto você vende num evento. Qual é o volume de fotos normal que se tira num evento? Tu vai a fotografia, assim. De novo, pensa que eu sou o fotógrafo que está começando, tu me deu a dica da câmera. Eu comprei a câmera de entrada. Eu fiz o curso da câmera criativa, eu fiz o meu cadastro na Banlec. Eu vou fotografar a corrida de Jurerê.
O que, o que seria um número normal ou mínimo de fotos para eu poder tirar e... Para poder vender, 3 fotos. É o mínimo que você vai fazer para vender. Uma câmera de entrada, você não vai conseguir fazer muita foto, porque ela não tem um clique rápido, né? Nas câmeras mais avançadas, que são as mais caras, você aperta o botão, ela faz 40 cliques no segundo. Essas de entrada, você vai fazer 2, 3 fotos. Então, você vai fazer menos foto. Você vai começar a vender. Mas vamos dizer que você vai colocar ali 1.000 fotos no evento, você vai conseguir vender alguma coisa. Não adianta sair de casa e fotografar 10 fotos e chegar em casa querendo vender, que você não vai vender. Você tem muita pouca opção. Um evento como a Maratona de Jurerê, por exemplo, a gente chega a ter 1 milhão de fotos na plataforma. Então, se você tem 10, você tem que ter muita sorte para uma dessas 10 ser a escolhida entre 1 milhão para a pessoa que vai comprar. Aqui na Beira-Mar tem muita corrida, as pessoas adoram os fotógrafos. Ah, mas eu quero pegar a ponte de fundo porque o atleta correndo com a ponte de fundo. É uma foto que vai vender. Mas você vê que tem 20 fotógrafos fazendo essa foto. Cada atleta vai subir, cada fotógrafo vai subir 1.000 fotos da ponte de fundo. Você tem 70 fotógrafos, sei lá. Faz a conta. Para sua foto ser escolhida, por melhor que ela seja, você tem que ter sorte também. Procura uma foto que pouca gente está fazendo. No meu caso, foi a foto da medalha. Hoje tem muita gente fazendo essa foto. Hoje tem cadastro para ser o fotógrafo da medalha. Tá. Eu me cadastrei na Banlec, eu tenho que botar 1.000 fotos. Eu, sendo um fotógrafo iniciante, qual seria o valor ok por foto para eu cobrar? Aí não é nesses eventos, mas um futebolzinho, coloca ali R$ 10 por foto. Né? Não baixa muito a tua régua, porque depois é difícil de subir. Né? Não dá para eu chegar nesse futebol, os caras vão começar a gostar da foto, vão te pedir para ir, o outro joga no outro campo, vai te chamar, é falar, pô, mas peraí, tu cobrava R$ 5, agora tu tá querendo cobrar 15, cara. Né? Aí você vai ficar, não vai vender por conta disso. Então coloca um valor ok. Tem situações que você pode cobrar mais barato, porque não é uma situação que a pessoa foi lá para ser fotografada, né? Por exemplo, havia amiga do ciclista aqui na Beira-Mar. Eu vou lá fotografar, eu boto a foto a R$ 18. Eu vendo 2 fotos. Eu boto a foto a R$ 10. Eu vendo 50 fotos. Ah, mas o cara tem uma bike de R$ 40 mil. Ele tem dinheiro para comprar foto, mas ele não quer comprar. Mas se tá baratinho, ele compra. Então, às vezes, já que você vai fazer 1.000 fotos, não é melhor vender 50 do que vender 2 a 18? Então, faz a conta e vai chegando num valor que seja interessante. Isso tudo é teste, é experimentação e erro. Então, você vai fazendo Tem um colega nosso que ele fala, cara, vamos baixar o preço das fotos, está muito caro. As pessoas não estão comprando, vamos baixar o preço. Ele tem razão. Beijo, Moritz. Porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que chegar no valor que o cliente vai pagar. Fotografia hoje de treino, de corrida, a maioria das pessoas que correm já tem uma foto. Então, para eu vender essa foto, para quem já tem essa foto de um treino, que não é o momento dela, quando é que ela vai comprar? Se ela quiser ver se a passada melhorou, ela quer comparar, ela quer postar, não tem nada para postar, deixa eu ver se tem alguma coisa. Procurou lá, gostou. Mas se ela não gostar, ela só vai olhar e vai passar para frente. Então, se eu cobrar caro nisso, talvez a pessoa não queira. Isso, na minha visão, não é eu estar diminuindo o valor do meu trabalho, não valorizando como fotógrafo, não é isso. É você entender que o mercado tem que abraçar o teu produto e se não é aquele momento de comprar, quantas vezes a gente sai de casa, não vou comprar nada, e você passou num lugar, tem lá um bolinho de um muffin de chocolate, o cara tá comprando, tenho R$ 5 aqui, comprei. Se ele falasse, não, esse aqui é um muffin de chocolates belgas a R$ 48, fala, pô, legal, mas eu não tenho aqui, não vou comprar. E dá para viver de fotografia esportiva? Dá, mas dá trabalho. Não existe nada que não dê trabalho que vai dar resultado, né? Você tem que trabalhar. Hoje, o que eu faço? Eu busco muitos eventos. Quando eu comecei a entender que o negócio de fotografia dava um dinheiro legal, dava para tirar uma grana, o que eu fiz? Eu comecei a entrar na plataforma e procurar eventos. A gente tinha, 8 eventos por ano na Banlec. Hoje, só eu, dos eventos que eu corro atrás de organizador e que eu trago para a Banlec, tem mais de 50 eventos por ano. Então, a Banlec hoje, você abre ali o mês de janeiro, você tem que passar para a próxima página de tanto evento que tem.
Por quê? Porque o que eu faço, tem mais um monte de fotógrafo fazendo no Brasil. A Banlec é de Florianópolis? Não, a Banlec é do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em Jaraguá do Sul, mas ela é do Rio de Janeiro. Por isso que é Lec. Banlec é Bia, André e Léo, que eram os filhos do idealizador da Banlec. E o K para dar uma sonoridade Lec, por ser do Rio. Tá certo, Então é esse legal. daí que saiu o Banlec. Boa. Bom, chegando aqui ao final do nosso papo, é legal saber as possibilidades. Acho que tem muita coisa que tu falou que conecta com o que a gente acredita e como as coisas devem ser feitas. As histórias precisam ser contadas. Eu não posso pegar uma parte fragmentada. Se eu entendo todo, se eu entendo uma jornada, seja comercial, seja fotografia, seja história de uma pessoa que está correndo, é mais fácil da gente transformar aquilo em valor, né? Não valor dinheiro necessariamente, mas valor que entrega valor, que impacta, que emociona e também que gera dinheiro, né? Porque no fim das contas a gente está falando de um ofício. E as diferentes perspectivas que se pode exercer esse mesmo ofício, né? Eu posso ir para um lado de estúdio, sabendo que tem características, eu posso assumir o risco através da técnica e da modalidade de inversão de risco, mas me permite acessar muito mais clientes no mesmo evento. E a gente já teve aqui alguns convidados aqui para bater papo conosco, e como é importante a comunidade, né? Como é importante tu criar relação com o meio. Tu poderia simplesmente se fechar no teu ofício, eu já peguei minha técnica, eu fiz e sou eu comigo mesmo e ponto. Mas não, teve o fotógrafo que foi perguntar para ti, tu deu a dica da câmera, não faz um trecho, tu consegue com a tua máquina fazer esse tipo de foto, tu não precisa fazer todas, tu pode começar fazendo esse tipo. A gente recebeu aqui já um tempo atrás a Renato e o Jader, que são da Toda Pizza, e eles falaram da importância de terem se associado à Associação dos Truqueiros, como aquilo ali foi Sim. importante tanto para força de categoria, quanto para encontrar fornecedores melhores, para encontrar eventos melhores. A gente falou com o pessoal da Balaclava que conversa sobre, cara, se não fosse a comunidade, eles não iam estar dentro da maratona cultural, fazendo 3 dias de semana Balaclava, que depois conecta eles com, chegando até no Emicida, no Criolo, por comunidade, por laços, por realmente criar uma imagem tua de alguém que é confiável, que entrega, que ajuda, que não é alguém que só pede, né, mas alguém que entrega também. E acho aí realmente uma convicção pessoal. Não tem maneira mais fácil de tu começar um negócio e se dar bem do que aprendendo com quem já faz. E se conectando com essa pessoa com interesse genuíno em pertencer e não em explorar, né? A gente mora em Florianópolis e uma das críticas que eu moro na praia, uma das críticas que eu sempre faço é Florianópolis comete o erro grave de explorar o turista ao invés de explorar o turismo, né? Uma coisa é fazer bom uso das nossas belezas naturais para que o turismo cresça, mas não, tu chega lá no mercadinho que custava R$ 10 um produto, na semana seguinte é 17, 18, porque vira uma intenção de explorar o turista. É perder esse senso de comunidade, de acolhimento. Cara, muito obrigado por ter vindo, por ter trocado esse papo com a gente. Quiser dar um recado final aqui para a audiência? Cara, primeiro eu assisti o podcast da Renatinha e do Jader. A Renatinha é amiga pessoal minha de mais de 30 anos. E eu fotografei o evento que ela estava testando o forno. Ela me chamou para fotografar e eu fiz na inversão de risco. Depois ela comprou as fotos que ela gostou. Então, ela te permite muitas outras possibilidades, né? A fotografia. Mas o que eu digo assim, ó. Tem umas frases bem clichê que a gente fala que sozinho a gente vai rápido, junto a gente vai longe, né? Eu hoje, com a fotografia, até acho interessante a gente falar de números, a gente consegue fazer um valor mensal considerável, assim, de, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 mil reais por mês, para quem está começando, talvez não. Mas devagarinho e se juntando com pessoas, você consegue fazer isso. Então, o recado que eu dou para quem quer começar é não seja zoiudo. Porque você vai conseguir ver resultado rápido, às vezes, no evento, aí você vai falar, não quero passar para ninguém. Sabe essa foto que eu falei da medalha? Eu passo para as pessoas e eu achava que se eu falasse para as pessoas, eu ia perder o meu lugar na foto da medalha. A Maratona de Jurerê, 2 anos atrás, me chamou para fazer um stories ensinando a fazer foto de medalha. E aí eu mostrei lá qual eram as fotos que eles podiam fazer. Tem gente que me procura no pós-prova e fala, o cara da medalha, deixa eu fazer Legal. foto com ele. Então, cria essa conexão com as pessoas. E aí você vai conseguir viver do seu negócio e compartilha.
compartilha conhecimento. A melhor forma da gente aprender é ensinando, né? Tu é professor, eu sou professor. Então, quanto que a gente aprende quando a gente está passando para as pessoas o que a gente sabe? Então, assim, quando eu falo, olha, faz isso, faz aquilo, não é fórmula certa, é o que funcionou para mim, mas vê se funciona para ti. Então, se associa a pessoas que você admira e se associa a pessoas que podem te ajudar a crescer. Às vezes, a pessoa que você vai se associar... Eu tenho um grupo hoje de fotógrafos que a gente chama de Equipe Rocket. Nesse grupo, eu não sou o melhor fotógrafo desse grupo, nem de esporte, nem de nada. Mas eu sei que eu sou a pessoa que posso ajudar eles em muitas coisas e eles me ajudam em muitas coisas também. E a gente está ali para crescer junto, para se associar, para achar oportunidade de trabalho juntos. Então, a gente ali fala, ó, eu tenho um basquete para fotografar, preciso de fotógrafo. Eu tenho um treino, preciso de fotógrafo. Começa a abrir essa possibilidade. Não faça sozinho, que você não vai conseguir atender o teu cliente bem e você não vai conseguir ter de volta esse cliente. Então, às vezes, menos é mais. Legal. Muito obrigado. Ainda teve propaganda de banda de pagode no final. Né? Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os links do Josué para conhecer o trabalho dele, para contratar para eventos. Vamos quebrar o galho aqui, já tu fez um jabá bom. A gente vai botar também o site da Banlec e outras plataformas mais que tu achares interessantes para que as pessoas possam conhecer. A intenção é realmente assim, quem quer começar, quem quer aprender, quem quer ter na fotografia um ofício, que assistindo esse episódio, acessando os links que a gente vai deixar, consiga ter acesso e dar seus primeiros passos. Quem sabe estamos aqui tá assistindo agora um novo grande fotógrafo que vai ter o sustento da sua família através desse trabalho. Muito obrigado pela audiência. Quarta-feira a gente volta com mais um episódio do Sei o Sniper. Valeu!